tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Celso Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Contamos com a presença de dois convidados, Camilo Matarrabi e Jonas Dornelles. Camilo é poeta, pesquisador e professor, doutor em letras pela PUC, com a tese intitulada Nos Domínios de Terceira Vigília, Criação Literária e Edição Crítico-Genética de Romance Inédito de Dionélio Machado, premiada pela Academia Rio-Grandense de Letras. Além de trabalhos publicados em revistas e livros, fixou o texto de Proscritos, romance inédito de Dionélio Machado, colaborou com a edição comemorativa de Um Pobre Homem e organizou a reedição de Fada, do mesmo escritor. Em poesia, destacam-se Ensaios de Transcendência, 2012 e 2020, livro autoral idealizado e ilustrado por Cássio Rabi em dois projetos distintos, e a organização da antologia Porto Alegre em Quarentena, 46 poetas, juntamente com Diego Grando e com o projeto gráfico também de Cássio, de circulação livre e formato e-book. Jonas é doutorando em Teoria da Literatura pela PUC, com um período de doutorado sanduíche na Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha, graduado em Letras pela URGS, tem 2 mestrados em Teoria da Literatura nas linhas Teoria Crítica e Comparatismo, pela URGS, e Literatura, História e Memória, pela PUC. Também cursa bacharelado em Filosofia na URGS, é editor da Revista Eletrônica do PPG da PUC, trabalha com temas de teoria crítica, psicanálise e pós-colonialismo. Pesquisador de literatura sul-rio-grandense, tem se dedicado há alguns anos a reconfigurar as análises em torno da memória literária do escritor Dionélio Machado, tendo recebido o prêmio da Academia Rio-Grandense de Letras em 2020 por sua dissertação As Ironias de Dionélio Machado em O Louco do Cati. É criador da campanha Salve Dionélio, que visa preservar a casa do escritor no bairro Petrópolis e revalorizar a imagem desse escritor através de recursos digitais no Instagram. Como poeta, Jonas lançou recentemente o livro Sinais de Fumaça, pela editora Bestiário. Então, com esses convidados, né, é certamente uma dupla que tem muita propriedade para falar de literatura e para falar de Dionélio Machado, que é o tema da nossa conversa de hoje. E eu gostaria de começar esse episódio perguntando para vocês, Camilo e Jonas, como é que surgiu o interesse de vocês pela obra do Dionélio Machado? Bem, olha, meu interesse na obra de Jonelli surgiu na escola, meus 15 anos de idade. Me recordo que eu li Os Ratos na escola e fiquei realmente encantado com os ratos. Eu me lembro que na época metade da turma odiou, metade da turma amou. E ao conversar com minha mãe sobre o assunto, na ocasião eu morava com ela, ela me revelou algo que eu não sabia, que uma amiga da família era nora do Dionélio Machado. E aí eu fui conversar com ela e ela me deu de presente o Louco do Cati, e ali realmente eu me encantei e fiquei muito curioso com um tipo de literatura tão distinta e peculiar. E aí, a partir disso, na graduação em letras, eu trabalhava em outros ramos quando fui selecionado para uma bolsa de iniciação científica em 2009, no acervo do Dionélio Machado. Foi uma coisa realmente aleatória. E aí, na ocasião, eu fui conhecendo o acervo e fui realmente me apaixonando pelo espólio. Na época, eu até trabalhava mais com a questão da linguagem poética, e quando eu encontrei o espólio, os manuscritos, romances, cartas, objetos, notas, cadernetas, dali até hoje eu ainda estou estudando. Bem, eu conheci o Dionélio, foi estudando para o vestibular da URGS para entrar na Letras. Eu me lembro que 2007 foi, 2006, 2007. Os Ratos eram leitura obrigatória, né, para entrar na URGS. E eu me lembro que eu fiquei muito surpreso de achar um livro que falasse de uma maneira tão
clara e presente da cidade que eu vivia, né? Do mercado público, assim, eu me lembro que eu li Os Ratos e fiquei, nossa, é um Dostoiévski em Porto Alegre, assim, o negócio me pegou de um jeito muito impressionante. E aí eu me lembro que quando eu entrei na Letras, eu tive um amigo, o Igor, e um dia a gente estava conversando e ele foi na biblioteca, assim, a gente estava falando sobre literatura, ele foi na biblioteca, e ele começou a puxar os livros do Dionélio, assim, tu tem que ler Dionélio, e se abraçou, tirou todos os livros do Dionélio, se abraçou, assim, e levou todos os livros para casa. E falou, cara, o Dionélio é o cara, é o cara, é o cara. Esse é o escritor gaúcho foda. E eu me lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, nossa, tem que dar mais atenção pro Dionélio, né? E aí comecei a ir atrás da vida dele, da obra dele, e eu me lembro que daí eu li Os Ratos, o Louco do Cati, nesse período da graduação. E aí quando eu fui fazer o meu TCC, eu tava com uma ideia meio malucada de tentar estudar romances que tivessem um diálogo. Eu queria tentar criar um conceito de gótico sulista brasileiro, assim, até dialogando um pouco com o gótico nordestino do episódio passado. Eu queria falar de romances góticos gaúchos, né? E o Louco do Cati foi um dos romances que eu estava elencando para fazer o meu TCC a respeito. Mas era um TCC, né? Então um trabalho muito curto, assim. Fui conversar com o Ian Alexander, falei de alguns livros que eu estava pensando em fazer, e Ian Alexander era meu orientador. E ele falou: por que que tu não estuda só o Louco do Cati? O Louco do Cati é um livro bem interessante, estuda o Louco do Cati. E desde então, daí meu TCC foi sobre o Louco do Cati. E aí, depois, as duas dissertações que eu tive também falando sobre o Dionélio, e agora a tese também que eu estou trabalhando sobre o Dionélio, né? Então, quase que é 10 anos aí que agora eu estou pesquisando o Dionélio na pós-graduação. Interessante, né? E então, desses interesses pessoais, assim, passou, provavelmente, né? Passou a ser um interesse profissional, e aí vocês foram mestrado, doutorado e estão aqui conversando conosco, né? E o Dionélio é uma figura realmente intrigante, né? E eu gostaria, uma frase que me chamou a atenção, né? Que é dita pelo Guimarães Rosa, ele disse, né? Se o Dionélio escrevesse em francês, ganharia o prêmio Nobel, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco do Dionélio agora, né? Nós vamos entrar na obra, mas que vocês falassem um pouco da biografia dele, porque ao mesmo tempo que ele é um conhecido próximo nosso aqui, né? Então, acho que todo mundo aqui tem uma relação. Eu lembro também de ter lido no ensino médio mas que vocês falassem um pouco da biografia do Dionélio Machado, né? Não sei quem começa, o Camilo ou o Jonas, falasse desse indivíduo que se escrevesse em francês ganharia o prêmio Nobel. De fato, essa frase do Guimarães Rosa eu acho que diz muita coisa, né? O Johnny ele nasceu em 1895, logo depois de terminar a Revolução aqui no Rio Grande do Sul, em Quaraí, que é a fronteira com o Uruguai, e ele foi criado dentro de um contexto familiar bastante pobre, relativamente pobre, principalmente que ele perdeu o pai numa dessas rusgas típicas do Rio Grande do Sul, duelos, e um duelo ainda que não foi justo, se é que existe algum duelo justo, né? E aí, a partir dali, ele começou a trabalhar com 8 anos de idade. Essa foi a motivação inicial do primeiro poema que ele escreveu, primeira criação literária, que era relacionada a essa pobreza dentro de sua infância. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha tios influentes em Quaraí e acabou, com 11, 12 anos, trabalhando numa tipografia do tio, que era do Partido Republicano, e tinha diários que circulavam. E ele fundou o primeiro jornal dele, se eu não me engano, com 11, 12 anos, chamado O Martelo. E o nome já é meio sintomático, parece que ele ia martelar o resto da vida, né? Daí ele veio para Porto Alegre para tentar, tentando resumir, ele veio para Porto Alegre para tentar o ingresso no vestibular para fazer medicina, não conseguiu. Posteriormente voltou para Quaraí, voltou para Porto Alegre, entrou na faculdade de medicina. Enquanto isso, ele trabalhou no governo do Borges Medeiros, era secretário de obras em 1920 e vinte e poucos. E isso também deu um know-how do funcionário público que
Podemos pensar em Nasia Zeno também, depois, um pouquinho desse funcionário público com dificuldades financeiras num contexto de urbanização, de industrialização de Porto Alegre. E a partir dali, ele se especializou em neurologia, psiquiatria, foi um dos precursores da psicanálise no Rio Grande do Sul, coisa que muitos não conhecem. Mas em 1927, no primeiro livro de contos dele, ele cita Freud, em plena ficção. Eu acho que isso é um registro assim de protagonismo extraordinário em literatura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ele é considerado os precursores do romance urbano, isso dito pelo próprio Érico Veríssimo. Historicamente, não é exatamente o primeiro, mas é o mais expressivo, pode-se dizer, com O Pobre Homem, em 1927, que é um conjunto de contos, depois com Os Ratos, primeiro romance. E em 1935 ele foi preso pelo Getúlio Vargas, na ocasião da Lei de Segurança Nacional. Ele agenciou greves nos gráficos em Porto Alegre, e aquilo dali foi bastante forte na biografia dele. Ele foi preso durante 2 anos, e quando retornou, mudou um pouco a perspectiva de vida. Ele sempre comentava que a sombra do cárcere o iria acompanhar, né? E a partir dali ele se engaja de fato na política. Na década de 40 chega a ser membro eleito na Assembleia Legislativa pelo Partido Comunista, em 1947, se eu não me engano, mas no mesmo ano o partido é colocado na ilegalidade. E aí ele deixa de lado a atuação política, mantém-se na medicina e escrevendo. Nesse momento da década de 40, em que ele retoma a literatura, entra no Partido Comunista, é preso, há uma espécie de construção de uma mácula em cima da imagem dele, e ele não consegue editores, não consegue circular as obras circulam, mas tem pouca visibilidade, então ele se atém à medicina, mantém escrevendo, e a figura dele vai ser resgatada na década de 70. Essa escrita silenciosa, grande parte, foi publicada no final da década de 70 e alguns romances inéditos. Um deles eu consegui publicar em 2014, proscritos, e o outro foi o resgate da minha tese, Terceira Vigília. E ele se manteve escrevendo e publicando até o final da década de 70, começo da década de 80, quando ele já tinha cerca de quase 90 anos de idade. Não sei se o Jonas gostaria de complementar alguma coisa, mas é um intelectual multifacetado, figura típica da primeira metade do século XX no Brasil. Não, eu acho que o Camilo fez um ótimo percurso pela trajetória do Dionélio. Eu acho que dá para a gente, talvez, só, agora que a gente já tem mais ou menos uma ideia da vida do Dionélio, entender um pouco esses momentos da obra dele, porque ajuda a entender também a posição dele atual, né? Então, a gente tem o primeiro momento, que é o Dionélio adolescente, conhecendo e vivendo aqui em Porto Alegre, nos grupos que o simbolismo ainda era muito forte aqui em Porto Alegre. Então, o Dionélio, como um jovem que morava numa república, junto com ele, nesse momento, ele compartilha essa república com o Alceu Vamussi e com alguns outros escritores, né? De Souza Júnior, que são escritores assim que ficaram mais ou menos na tradição. Ele era um jovem que admirava Eduardo Guimarães e outros poetas simbolistas aqui, né, do Rio Grande do Sul. Mas ele já tinha essa coisa de estar querendo procurar um momento de transformação com essa modernidade, né? E aí eu acho que vai ser a condição dele ir para o Rio de Janeiro, fazer uma especialização. Ele se forma médico, isso também na época era uma diferença muito grande, e ele vai para o Rio de Janeiro fazer uma especialização em neurologia e psiquiatria. E eu acho que o fato de ele ser um gaúcho nessa época, fazendo um doutorado nos anos 30, que é inclusive um dos primeiros programas de pós-graduação, assim, que a gente não se chamava assim naquela época, né, mas ele se forma doutor e ele está vendo no Rio de Janeiro todas as movimentações que estão acontecendo ali com o golpe, né, da Revolução de 30 do Getúlio. E ao mesmo tempo ele está acessando o pensamento da psicanálise que está chegando no Brasil, né? E essas transformações políticas também do marxismo, assim. E eu acho que quando ele volta, nos anos 30, a gente consegue notar uma diferença da produção dele, do primeiro livro de contos e primeiro romance para Os Ratos, que é justamente essa absorção assim dessas transformações que estavam acontecendo no país, né?
que permite ele ter uma nova visão que a geração dele aqui gaúcha não tinha, né? E aí ele publica Os Ratos, e o que a gente vê pela revista do Globo e as reportagens que saíam, o Dionelli ele era uma figura fundamental e muito importante assim na crítica literária, na produção literária rio-grandense, porque o Érico Veríssimo ele ainda não tinha publicado O Tempo e o Vento, então o Érico ele não tinha essa posição, apesar de ele ser muito bem sucedido, ele não tinha essa posição garantida assim de ser o grande escritor gaúcho. Então, nos anos 30, com a publicação dos Ratos, e junto com a publicação dos Ratos, o Dionelli é preso pelo que viria a ser o Estado Novo. O Dionelli, nos anos 30, ele era quase que o possível grande escritor do Rio Grande do Sul, né? Claro, aí a forma como se desenvolveu a trajetória do Dionélio vai também fazer com que ele não tenha se tornado essa figura naquele momento, não tenha continuado a ser essa figura, né? Ele publica O Louco do Cati depois que ele tem todo um processo de reabilitação pós-prisão, e O Louco do Cati ele tem uma recepção que já não é uma recepção tão boa, tão qualificada. E aí os próximos livros dele vão ser publicados no Rio de Janeiro e São Paulo. E apesar de ter uma recepção no Rio de Janeiro e São Paulo, acaba não se criando assim um público garantido para o Dionélio, né? E aí se soma isso a cassação dele, ele é, como o Camilo falou, ele foi eleito deputado pelo Partido Comunista, deputado estadual, ele é cassado em 47, e isso causa um momento de proscrição do Dionélio, de ostracismo de 20 anos que o Dionélio se afasta da esfera pública quanto escritor. E aí só nos anos 60, 70 que ele volta, né? Então, e aí a gente tem esse momento final da vida dele, que é um momento de redescoberta, normalmente que se fala do Dionélio, né? Que daí a crítica trabalha o Dionélio como uma descoberta, assim, uma redescoberta, né? E é justamente o período que está tendo a ditadura. Então, é como se a partir de 64, com a ditadura, começa a se, digamos assim, a se redescobrir a obra do Dionélio que falava do autoritarismo brasileiro, né? Então acho que tem esses momentos assim de adolescente, né, que está nas primeiras produções, aí o momento de sucesso com os Ratos, o momento de ostracismo e o momento de redescoberta, né, que eu acho que são os momentos assim que dá para a gente mais ou menos entender a trajetória da vida dele. É muito interessante essa redescoberta, por assim dizer, né? No final dos anos 70, e eu acho que tem uma entrevista dele que é marcante, né? Que perguntam para ele sobre essa redescoberta, e ele diz, né? Não, estão lendo meus livros, estão falando de mim porque eu estou morto. Porque é assim que acontece com os escritores, né? Só falam dos escritores da sua obra quando eles estão mortos. Então, afora a piada, né? É um pouco. Ele já estava muito próximo da morte, sim, e realmente já tinha passado também muito tempo, né? Desde das publicações, embora elas tivessem eco à época, né? Elas foram se perdendo, né? Ele foi perdendo espaço editorial, foi perdendo espaço na mídia, e aí talvez e mídia da época, né? Sempre é bom a gente lembrar, né? Que é o espaço do jornal, né? E ele vai ficando nesse ostracismo, mas talvez também pelos temas que ele trabalha, né? Os temas são muito contundentes e de algum modo tocam também nesses atores, né? Nos donos de jornal, nos editores. Então, eu acho que ele constrói um pouco esse ostracismo. Mas eu queria voltar um passinho atrás, porque o Camilo falou que ele referencia o Freud, né? E ele foi tradutor do Mal-Estar da Cultura, né? Do Freud. Eu não sei se foi uma tradução completa, isso é verdade isso, Camilo? Como é que eu li isso e eu fiquei com essa dúvida. Olha, até onde eu tenho conhecimento, ele traduziu e publicou em 1934 o livro Elementos de Psicanálise de Eduardo Weiss. E foi a primeira tradução em língua portuguesa, pelo menos né, até onde eu pude apurar, claro, mas em língua portuguesa foi a primeira tradução de psicanálise.
e é um livro que era leitura obrigatória para qualquer um que adentrasse esse nicho. Mas Freud eu realmente desconheço, no caso. Eu li no trabalho, acho que é de um psicanalista gaúcho, e ele referenciava isso, até nos chamou a atenção esse dado. Sim, falava do Eduardo Weiss também, né? Mas referenciava essa tradução do Freud, nos chamou bastante atenção, né? Não sei se, se ela existiu, né? Se ela foi direto do alemão, talvez pelo francês, alguma coisa assim, mas chamou atenção. Mas sim, era um leitor de Freud. E é mais interessante que dois indivíduos de Quaraí, né? Porque ele e o Ciro Martins são dois indivíduos que vão enveredar, né, pela psicanálise, têm um mesmo local de nascimento, né? Então, eles tinham alguma relação, o Ciro e o Dionélio? Sim, eles eram bastante amigos. Eles eram bastante amigos. Inclusive, na questão da casa do Dionélio, que agora está em fase de. Enfim, depois o Jonas vai apurar melhor, mas eles tinham comprado terreno e construído uma casa muito próximo um do outro, e ambos veraneavam em Atlântida. Ambos veraneavam em Atlântida, não. O Ciro tinha uma casa em Atlântida, aqui no Rio Grande do Sul, na década de 60, 70, e o Dr. Paulo Machado, filho do Dionélio, que também era psiquiatra, ele tinha uma casa no fundo da do Ciro. E o Dionélio visitava o filho e o Ciro. Então tem foto dos dois, Dionélio e Ciro Martins, na praia de Atlântida, na década de 70. Eles tinham uma relação bastante próxima, mas o Dionélio ele era cerca de uns 10 anos mais velho que o Ciro Martins, e o Dionélio também ele nunca se assumiu psicanalista. Hum, Ele sempre teve um espírito meio anárquico, tanto em literatura política como anárquico no bom sentido do termo, tanto em literatura política como em termos profissionais na medicina. Porque apesar de ele ser um dos precursores da psicanálise no Rio Grande do Sul, ele nunca exerceu a doutrina psicanalítica. Inclusive, ele era, até onde eu posso perceber pelos seus depoimentos, enfim, ele era um leitor de Jung, né? Então ele trabalha bastante com a questão dos arquétipos do Jung, e isso se revela tanto na obra como nos depoimentos dele. Então é uma figura multifacetada e fora de qualquer gavetinha que a gente pode tentar colocar. é. Até eu lembrei agora do Ciro Martins, e eu acho que eles, embora fossem de Quaraí, eram de estratos sociais diferentes, né? Porque o Ciro era filho de estanceiros, né? E o Dionélio, vocês já referenciaram, eram, digamos, uma camada, não eram filho de estanceiros, né? Então, eu acho que tinha essa diferença, né? O Dionélio era do ramo pobre da família, porque a Do família ramo dele pobre era da família. Dionélio Tubino Machado. A família Tubino em Quaraí, até onde eu pude ter conhecimento, ela era bastante influente, ainda é influente, em Quaraí. É uma família tradicional, mas ele veio de um lado, digamos, mais pobre, desprivilegiado em termos econômicos, e a morte do pai acentuou essa questão. Mas em Porto Alegre, ambos, de alguma maneira, devem ter se cruzado e desenvolvido e traçado uma relação. Mas o Ciro sempre teve certo olhar de estima para o Dionélio, tanto pela idade, pela trajetória. 10 anos de diferença, dependendo da ocasião, faz bastante diferença, né? Uhum. Mas aí o Ciro realmente foi para a psicanálise, escreveu obras sobre psicanálise, e o Dionélio ele se manteve de uma maneira mais eclética. Pois é, eu fiquei pensando agora, não sei se tem uma questão da proximidade de Quaraí com o Uruguai, com a Argentina, porque eu sei que o Ciro, ele foi, a formação dele, no caso, a análise que ele fez, conduzida, né, para se tornar psicanalista, foi na Argentina. Foi em Buenos Aires, até quando nós conversávamos aqui entre nós, sobre o Dionélio, a minha lembrança era a do Dionélio ter ido a Buenos Aires estudar. E Ele aí foi. alguém falou, não, ele foi para o Rio de Janeiro. E eu falei, mas então, quem é que foi para Buenos Aires? E aí sim, o Ciro Martins foi para Buenos Aires claro, né, com toda uma cultura psicanalítica que começa a florescer em Buenos Aires, né, e depois se espalha pela América do Sul, mas é irradiada a partir de Buenos Aires. E E eu mas E acho o Dionelli, na década ele de 30, chega... no começo da década de 30, no doutoramento dele,
Ele defendeu a tese em 1933, a tese Uma Definição Biológica do Crime. Ele foi para o Rio de Janeiro e fez a especialização dele. No entanto, se eu não me engano, na década de 50, ele faz um expediente em Buenos Aires. Então também tem um pezinho aí também, O claro. Buenos Aires era o centro da psicanálise na América Latina, né? Sim, uhum. O maior, pelo menos até muito recentemente, né? Se é que ainda não é. Eu queria colocar uma mescla de questionamento com hipótese aqui, a partir e retomando inicialmente um- uma coisa que o Camilo colocou aqui, que o Dionélio era um típico personagem do seu período histórico da primeira metade do século XX, né? Estamos vendo um homem, né, que foi militante do Partido Comunista e foi um homem ligado à psicanálise. Duas correntes de pensamento muito difundidas naquele momento, que estavam surgindo, se consolidando, né, em vários países, inclusive no Brasil, com muitos cultores, em diversos espaços, inclusive ele, mas que nem sempre conviveram muito bem. Naquele momento não conviviam. Os marxistas tinham, grande parte dos marxistas tinha uma visão a respeito da psicanálise, por exemplo, pelo menos de desconfiança, né? E eu, como leitor dos Ratos, leitor entusiasmado dos Ratos, eu percebo que nessa obra nós temos uma presença das duas, o que não é algo muito comum, né? Veja, e aí nós pensamos, por exemplo, num Dionélio Machado, que é um militante do Partido Comunista numa época em que o Partido Comunista brasileiro, como todos os partidos comunistas do mundo, né, apregoava mais ou menos explicitamente, claro que não era uma coisa de todos os escritores, mas era uma coisa que era incentivada, né, pelos partidos comunistas, as teses do realismo socialista, que são, né, tivemos que eram muito distintos quando se lê os Ratos e quando se compara com outras obras do realismo socialista, como citar o exemplo talvez mais acabado, Gorky, mas também o nosso Jorge Amado aqui no Brasil, temos um autor muito distinto em todos os aspectos, né? Jorge Amado, que inclusive não gostava do Leonardo Machado. Descobrimos isso, né? Que diziam que era um autor muito difícil de ler, que não escrevia bem, inclusive, né? Tinha uma visão muito negativa. Mas eu percebo essa presença, esse amálgama, que não é muito comum naquele momento. Vai se dar nos países do Ocidente, lá nos anos 50, 60, com Marcuse, com alguns autores da escola de Frankfurt, mas que naquele momento não se dá. Então eu quero colocar para vocês esse questionamento que não sei se chega a ser hipótese, acho que é mais questionamento que hipótese. Nós estamos falando de um autor que antecipa tendências estéticas e de pensamento, de tratamento, né, de um livro como Os Ratos, que eu leio sempre como um livro que traz uma leitura psicanalítica do sujeito, mas uma leitura também marxista da realidade? Bem, eu não sei se o Jonas quer falar, mas assim, eu acredito que esse é o benefício de não seguir nenhuma corrente, é buscar sua própria, né? Eu acho que essa deveria ser a função de todo escritor, de todo artista, né? De alguma maneira digerir o universo em que ele habita e nessa digestão buscar produzir uma outra coisa, de acordo com uma perspectiva interna específica. A minha tese, por exemplo, ela analisa a produção a criação literária em Dionélio Machado, tendo como foco a edição crítico-genética de um romance inédito. E eu tenho duas perspectivas que eu vou desenvolvendo, motivadas pelos depoimentos do próprio Dionélio, que é a psicanálise e o marxismo. E de alguma maneira as duas coisas elas entram em certa consonância. Mas o que eu acho que difere o Dionélio do Jorge Amado, no caso do romance mais panfletário, que em determinada ocasião, ali na década de 40, ele fez, sobre Luiz Carlos Prestes, o Dionélio, ele afirmava que ele não fazia política na ficção. Ele fazia política na rua, na polícia, inclusive, mas não na ficção. Eu acho que tem certa coerência isso que ele fala. Não que os romances não tenham uma atitude política, porque, bem, qualquer tipo de expressão, ela de alguma maneira ela é política, né? Mas eu noto que o Dionélio, ele consegue fugir um pouco dessa. Ele criticou, inclusive, o Jorge Amado, criticou o Érico Veríssimo no romance Saga dele, justamente por ter um pendor mais panfletário. Então, eu acho que
com certeza, a literatura do Jonélio, ela pode ser, toda a obra dele, os mais de 10 volumes que tem, pode ser lida dentro dessa dupla perspectiva, sem se ater muito em uma nem Sim. em outra. É uma complexidade um tanto única, né? O que eu acho que diferencia o Dionélio no seu tempo é porque quando ele chega no marxismo e na psicanálise, ele já tinha uma bagagem humanista, né? Eu considero que o Dionélio, ele tem dá para a gente situar ele dentro dessa tradição do marxismo humanista, assim, porque ele não é só psicanálise e marxismo, mas tu consegue ver que ele tem uma coisa de helenismo, que ele resgata lá o pensamento, às vezes a gente vê Dionísio aparecer do nada, assim, no meio do livro, tem a coisa do estoicismo, do epicurismo, esses pensamentos antigos, assim, gregos, né? Por isso que eu digo que é um helenismo, assim. Tem toda uma leitura dele de uma tradição iluminista francesa ali, dos que depois vai influenciar a Revolução Francesa, que ele carrega também, que ele sempre cita, né? E toda uma bagagem de ciências, assim, também, que ele recupera, que não são só necessariamente a psicanálise e o marxismo, que eu acho que é o que enriquece, assim, por isso que eu digo que ele é um humanista marxista, né? E porque eu acho que esse termo dialoga também se a gente pensa, por exemplo, Walter Benjamin, por exemplo, autores assim que também têm esse diálogo, né? E que depois vão criticar, ser uma espécie de crítica ao regime soviético, né? E o que eu acho interessante desse humanismo, essa ideia de não falar, não fazer um romance panfletário, eu consigo ver muito isso no Louco do Cati, né? Porque o Louco do Cati, apesar de tratar de uma revolução, da guerra, de uma ditadura, ele vai ter essa preocupação com uma espécie de ironia transhistórica, né? No sentido de que tá falando de coisas que a gente poderia dizer eternas, digamos assim, né? Nessa coisa humanista, assim, falar que não é fazer um romance que não seja só histórico, datado, mas que fale de uma coisa que seja humana, digamos assim, né? E eu acho que o termo ironia classifica essa riqueza de interpretações que a gente pode ter a partir do romance. E eu acho que o Louco do Cati, ele é o livro por excelência, assim, que a gente pode ver essa multiplicidade de leituras, né? É um romance que. Qual é que é a história do Louco do Cati? É um personagem que chega em cena, ele não tem nome, ele quase não fala, e praticamente não age, ele fica como que um corpo morto sendo arrastado assim, ao longo do romance, né? Só que quando ele se defronta com alguma coisa relacionada ao militarismo, ele tem uma espécie de crise histérica que ele começa a falar: isso é o Cati, isso é o Cati, isso é o Cati. E aí a gente vai saber que o Cati foi um quartel, uma espécie de grupo paramilitar que teve na fronteira de Quaraí, que surge na esteira depois da Revolução Paraguaia, que tem uma série de revoluções latino-americanas, e aí o Brasil ele tenta como que pacificar essa fronteira com uma série de medidas, e esse quartel do Cati é onde vai ter uma série de degolas e repressões na fronteira, né? Então, normalmente o que se lê nesse romance é que a gente tem um personagem que ele está traumatizado com o autoritarismo latino-americano e esse autoritarismo está voltando no presente. Então essa seria a leitura alegórica que a gente pode ver, né? De que assim a gente tem esse período de autoritarismo na fronteira do século XIX, que é ali do período pós-revolução de 1893, e esse período e esse autoritarismo estaria voltando com o Estado Novo e com Getúlio Vargas, né? E aí essa leitura ela é atualizada, essa leitura alegórica ela é atualizada depois em 64, e a gente pode atualizar também com a própria repressão da polícia militar, porque a polícia militar surge junto com essas milícias de repressão da Revolução Federalista. Então, tem uma genealogia que a gente pode fazer do autoritarismo brasileiro, que a Brigada Militar, enquanto polícia, enquanto instituição, surge no Cati, assim, quase, né? Então, a gente pode atualizar de maneira transhistórica essa leitura do Louco do Cati. Só que o que eu acho interessante, e aí essas múltiplas possibilidades de leitura do Louco do Cati,
é que o louco ele não é só uma vítima, né? Porque aqui a gente está falando, olha, ele é uma vítima lá das perseguições do Estado Novo, do Estado Novo e da Revolução Federalista ali, das revoluções, né? É que, e aí esse foi um pouco o meu trabalho a minha dissertação de mestrado, né? A gente tem uma descrição na tese de doutorado do Dionélio Machado de um louco homicida que cometeu um assassinato e que se alimenta de lixo para reviver esse assassinato que ele cometeu. Tá, então, e o louco do Cati, ele entra em cena comendo lixo, e a última cena, uma das últimas cenas do livro, a gente tem ele comendo lixo. Então, tá, então, se o louco é um assassino, e a gente está num período de revoluções que estão acontecendo, a Revolução de 23 seria principalmente esse momento que está tendo uma série de lutas políticas cruéis aqui no Estado, o louco do Cati teria participado de uma dessas revoluções. Então, o louco do Cati ele é um assassino político. E o que ele está com medo de repetir é que ele cometa algum assassinato político. E aí, um pouco da leitura que eu faço, né, tentando entender por que o Dionélio teria escrito esse romance, a gente pode associar um pouco com o Crime e Castigo do Dostoiévski, que a gente tem essa espécie de... O Raskolnikov, ele é um criminoso falhado, né? Ele vai cometer um crime histórico, mas é um crime histórico pífio, e ele acaba se percebendo que o crime dele não teve relevância, né? Então, o louco do Cati, ele teria sido um assassino político na Revolução de 23, só que o crime político dele é insignificante, ele se torna um criminoso normal, ele não se torna um revolucionário, um herói, como seria, por exemplo, o próprio Dionélio diz num outro texto dele, bem desse período de 22, 23, que se a revolução ela é bem sucedida, o criminoso ele se torna um herói. Né? Então, eu acho muito mais interessante o modo como o Dionélio trabalhou essa espécie de herói falhado, de criminoso revolucionário, de uma perspectiva que não é a perspectiva panfletária, né? E lembrando que o Dionélio, quando ele fala dessa revolução, ele está falando de uma revolução de direita, de uma revolução republicana burguesa, e não da revolução socialista, né? Então, eu acho muito rico o modo como o Dionélio trabalha essa questão política, pegando uma espécie quase como se fosse assim, a gente pode fazer agora, pegar e ampliar essa leitura do Louco do Cati, pegar assim, por exemplo, a gente teve uma série de pessoas que ficaram acampadas em quartéis, achando que iam fazer história, e hoje em dia eles são criminosos. A gente teve um cara que deu uma facada no Bolsonaro, e que virou um louco, né? Então, esse criminoso político falhado, para mim, é o louco do Cati. E eu acho que essa riqueza que a gente pode encontrar na obra do Dionélio vem justamente dessa ironia, que é essa ideia de não tem um bem e um mal. Né? Não tem uma vítima, o louco do Cati é a vítima, pobrezinho, perseguido. Não, o louco do Cati é uma figura complexa, que tem uma ambiguidade, né? Que não é nem bem nem mal. Então, por isso que eu considero esse termo da ironia, né? Pro louco do Cati, e que eu acho que amplia esse escopo, né? Transhistórico, quase assim, de leituras que a gente pode ter da obra, né? Mas uma questão que eu gostaria de acrescentar rapidamente, o Dionélio ele é colocado no romance de 30, digamos assim. No romance de 30 nós temos uma polaridade, digamos, entre um perfil psicológico ou um perfil social. E o Dionélio ele tem essa questão, que ele analisa a influência dos problemas sociais, do ambiente, da cidade moderna, na psicologia, na mentalidade das pessoas. Então, ele consegue, no momento que nós lemos as obras, ele traz essa perspectiva humanista até para os vilões, em várias obras. Eu não sei se isso é um dom do psicanalista que ouve tantas pessoas e vê o outro lado da história, mas é as consequências de um modelo de urbanização, de industrialização, de desigualdade social e como essa realidade afeta psicologicamente as personagens. Eu acho que isso é a chave de acesso para toda a literatura dele, que, por sinal, vai se transformar e se modificar ao longo de praticamente 6 décadas, né? E essa é a minha leitura também. Mas é justamente agora o Jonas usou um termo, marxismo humanista, né? É um termo que os marxistas ortodoxos, talvez dos anos 30, não fossem gostar muito.
Sabe Estamos que vendo, assim, é um período histórico, e aí eu retomo novamente, Camilo, um homem daquele período, um período de ortodoxias. Temos a ortodoxia marxista, a ortodoxia católica, isso no mundo da literatura. E nós temos um autor que não é ortodoxo, absolutamente não é ortodoxo, acho que vocês vão concordar comigo, né? E aí eu, novamente, recoloco a questão, né? Será que nós estamos diante de um autor, aquele autor que, repito, Guimarães Rosa disse que se francês fosse, teria ganho o Nobel, antecipa certas coisas? Antecipa tendências? O nosso Dionélio Machado? Né? Eu não consigo deixar de pensar nessa hipótese assim, aí já passando de questão, meramente questão para hipótese, né? De um autor que coloca um determinado tratamento da ficção que naquele momento não era muito frequente. Aqui no Rio Grande, aqui não, ele vindo daqui do Rio Grande do Sul, um tratamento de ficção que não era muito frequente em parte alguma. Eu comparo aqui até, Celso, e aí o Camilo e o Jonas podem falar, né? Alguma coisa, porque se nós pegamos o Jorge Amado, e mesmo o Jorge Amado, que não o Jorge Amado que escreve o Cavaleiro da Esperança, Sim. mas o Capitães da Areia, né? Que o Jorge Amado faz Capitães da Areia, que todos aqueles meninos, eles têm uma iluminação no final e eles vão, né? Enxergar suas asperezas, cruezas e vão assim quase que descobrir que eles têm que lutar, né, pelo espaço deles no mundo e tudo. E na literatura do Dionélio Machado não tem isso, né? Que é o que nós esperaríamos, talvez, de um indivíduo marxista que transpõe ipsis literis a sua ideologia para o texto literário, né? A gente pega os ratos e é uma tristeza o final, né? Assim, né? Não tem saída, é um indivíduo sem saída. E aí a gente retorna lá para o século XIX, já foi aqui falado dos russos, é quase um retorno um pouco, né? Essa ideia da literatura russa, né? Desse indivíduo que vive um dia depois do outro buscando o seu espaço, buscando a sobrevivência, ou pensando sobre si, ou sobre a sua sobrevivência, mas não tem, né, uma redenção política, não tem, né, não vai ser, não vai entrar para um partido, não vai descobrir que ele é explorado, não tem, né, espaço para esse indivíduo, né, para essa redenção. E aí eu acho que é realmente, né? E aí concordamos com o Camilo, né? Que é essa virada de chave maravilhosa do Dionélio, né? Que ele pode ser um indivíduo político dentro do partido, concorrendo às eleições e até contra a polícia, mas quando ele faz literatura é muito mais complexo, né? Então essa voz que ele dá para esse indivíduo na literatura, ela é mais complexa, né? assim, assim, na minha perspectiva, ao ler e reler diversas vezes assim a obra do Dionélio, eu noto tons de realismo mágico nos ratos, e especialmente no Louco do Cati, no começo da década de 40, que eu noto tons, não vou dizer que é um romance que é um realismo mágico, mas o Louco do Cati é mais acentuado. Nos ratos, se nós lermos determinados trechos, eles são ratos. Os personagens são ratos, têm suas patinhas miudinhas, os focinhos, exatamente. No momento do Louco do Cati, em 41, o louco ele é tratado como um cachorro. Então nós entramos numa esfera do realismo mágico que antecipa esse boom da América Latina que começou poucos anos depois do Louco Sim. do Cati. E eu acho interessante também que o Dionélio ele era muito ligado no momento presente, com essa perspectiva humanista. E a gente sabe que o que muda a sociedade não é um tipo de teoria ou outra, são seres humanos e a capacidade de sentir empatia e a coletividade. Então, não adianta o regime comunista chegar onde chegou com um monte de atrocidade, negando esse aspecto humano, né? E, se for perceber, na obra do Dionélio, ele tem diversos projetos literários. O Louco do Cati é o início de uma tetralogia. Depois nós temos Os Deuses Econômicos, que é o início de uma trilogia que se passa na Roma Antiga, logo depois de Jesus Cristo, quando os panfletos, ou melhor, as cartas de Paulo de Tarso eram entendidas como os panfletos comunistas eram compreendidos na década de 30. E esse link eu acho genial. E mesmo assim, depois ele começa um outro projeto que se inicia com Endiabrados,
Os outros 2 volumes ficam inéditos até meus trabalhos, assim, nos últimos anos, que é parte do princípio, parte de recortes de faits divers de jornais, assuntos aleatórios, e aquilo dali ele bola e cria uma realidade. Então, nos acervos dele até hoje tem os recortes dos jornais que motivaram o romance. E aí, depois, na década de 70, quando há o boom latino-americano do realismo mágico, ele brinca negando o realismo mágico, porque era um pensamento que se desresponsabilizava, não digo os romances do realismo mágico, mas no âmbito social. Há uma desresponsabilização da ação do humano como se Deus fosse dar conta de tudo. Ah, é magia. Não, tem causa. Tem causa e tem consequência. Era uma perspectiva bastante científica. Então, os 2 últimos volumes da vida dele, Fada e Ele Vem do Fundão, ambos editados em 1982, ele brinca, faz piada, ironiza, como o Jonas bastante estuda, o pensamento mágico. Então, eu acho particularmente que ele realmente ele antecipa diversas questões de uma maneira muito peculiar. Concordo com vocês. Eu acho que no período de redescoberta do John Hélio, o Flávio Moreira da Costa fala do John Hélio como se fosse associando ao romance de ditador latino-americano, né, o Louco do Cati, principalmente com o romance de ditador. E eu acho que se a gente pensa a Hiena do Cati, que era o dono assim desse grupo paramilitar que degolava as pessoas na fronteira que tá no romance, no momento que o Dionélio escreve, ele deixa de ser visto como um herói. O Louco do Cati está falando de um quartel que tinha um coronel. Esse coronel, primeiro ele é visto como vilão, depois ele é visto como herói, depois ele é visto como vilão, depois ele é visto como herói. E no momento que o Dionélio está escrevendo esse romance, esse coronel ele está sendo visto como um vilão. Então, se a gente pode pensar o Louco do Cati como esse criminoso político falhado, a gente pode fazer uma analogia com esse coronel, a Hiena do Cati, e aí sim a gente teria uma espécie de analogia assim, do Louco do Cati com o coronel do Cati, que poderia então fazer uma análise relacionando com um romance de ditador, ou enfim, tem umas outras leituras que a gente pode fazer relacionando com um romance de ditador. Eu acho que o realismo mágico também é uma coisa que é bastante, de alguma maneira, presente no Dionélio e que está desde de sempre, né? E o Dionélio, ele tem essa coisa os romances dele já falaram que são romances surrealistas. Nos anos 70 associam com um novo romance francês. Então, eu acho que essa questão da definição dos romances do Dionélio é uma coisa que instiga, né? Como a gente, assim como alguém que antecipa mesmo tendências, eu acho que tem esse elemento, né? Que eu acho que é bem importante. E eu só queria trazer um outro ponto ali da questão dessa relação com o marxismo, que eu acho que é bem interessante, porque a posição que o Dionélio tem em vida, né? Porque ele vai ser preso, em parte, por causa da intentona comunista. E é interessante que ele não se afasta, ele se aproxima do PSB. Então, é muito interessante porque ele é preso por causa de uma revolução falhada que não foi discutida coletivamente pelo partido, foi uma espécie de improviso de um grupo específico que não decidiu democraticamente dentro da instância do partido. Ele é preso por isso e ele decide se filiar no PCB na prisão. Só que o que eu acho que é interessante, quando a gente vai estudar os romances do Jonelli, a gente tem uma série de representações do militante, assim. Uh, Principalmente no O Louco do Cati, a gente tem o Norberto, que aparece no início, que é um militante comunista. Depois, todos os romances que são do Maneco Manivela, que são esse ciclo que é um mecânico tendo uma espécie de consciência de classe, adquirindo uma espécie de consciência de classe. A gente tem alguns militantes ali, mas o Dionelli ele sempre representa essa ambiguidade, né? Então o militante ele tem muitos militantes que na prática são muito solidários,
que ajudam os personagens de maneira concreta, que olham um personagem que está passando por um perrengue e ajuda, e a gente tem militantes que são assim, suspeitos e estranhos. É muito interessante que o Maneco Manivela, que é um mecânico, ou seja, um operário, e um operário de classe muito baixa, assim, quando ele olha os comunistas no início, ele fala que os comunistas eles parecem policiais, porque eles têm uma espécie de paranoia conspiratória, uma espécie de neurose que o povo não tem. Assim, o operário ele é alguém que está muito para fora, que não tem nenhuma neurose, e ele olha certos militantes como uma espécie de assim, policiais paranoicos, né? E aí depois a gente vai ter esse ciclo de romances que se passa no Império Romano, né? A trilogia romana dos deuses econômicos, o Sol Subterrâneo e Prodígios, que também tem uma certa ambiguidade em relação aos militantes, né? Então, o militante, os deuses econômicos, eles são o próprio Jesus, a figura de Jesus, que é um dos deuses econômicos, pode ser tanto alguém divino quanto alguém demoníaco e satânico, né? Então, essa ambiguidade que a gente vê novamente retornando. E aí, no ciclo de romances que começa com Endiabrados, que é o ciclo de romances dos Os Flagelantes, a gente vai ter um militante de direita. O personagem principal do Endiabrados, ele é um escritor que milita em jornais católicos, e eles estão combatendo o comunismo. E é muito interessante o modo como esse militante de direita, ele não consegue, quando ele encontra umas instâncias mais intelectualizadas, que discutem a geopolítica global, esse militante de direita ele não consegue entender, ele fica só na propaganda, ele fica só na fake news anticomunista. Então é muito interessante assim essa representação do militante que a gente pode ter. Eu acho que é uma coisa que tem que se explorar um pouco mais assim no Dionélio, dessas variedades assim e que são muito ricas. E aí o próprio Dionélio nos anos quando ele se torna deputado do Partido Comunista, ele já tem um certo conflito porque ele é um doutor que é eleito como representante do Partido Comunista e não um operário. Ele queria que fosse um operário que se tornasse deputado, mas ele aceita o cargo. E aí quando ele é cassado, ele tem uma espécie de separação assim do PCB, porque ele acha que o PCB não apoiou ele o suficiente, assim, não apoiou todo o PCB é cassado, e ele acredita que o PCB tinha que ter feito uma luta assim para se defender, o PCB não faz. Só que depois eles pedem uma foto, aqui o PCB gaúcho pede uma foto para fazer um mural dos deputados constituintes que fizeram a Constituição do Estado ali daquela gestão, e o Dionélio era um dos que tinha feito essa constituinte. E o Dionélio fala: não vou dar foto, me caçaram, não vai ter fotinho. E aí os deputados comunistas querem fazer esse mural, e aí ele racha com o PCB. Não, meu, caçaram vocês querem botar fotinho, sai para lá. E até hoje tem esse mural lá na Assembleia Legislativa, sem a foto do Dionélio. É um mural assim com todos os deputados e tem um buraco, que é o Dionélio não deu a foto para esse mural. Então, é muito interessante essa posição do Dionélio de uma integridade, para além da contingência ali do momento, uma integridade histórica, assim, quase transhistórica, né? Que me lembra muito um Sócrates, assim, me lembra muito a figura do Sócrates, assim, eu vou morrer, mas com a minha morte eu vou mostrar que tá todo mundo errado, né? E o Dionélio é um pouco isso, assim, eu não vou publicar nenhum livro, mas lá no futuro vão entender que cometeram um erro, né? Eu acho que é um pouco essa figura do Sócrates. Eu lembrei agora de uma coisa quando o Jonas estava falando do Coronel João Francisco da Hiena do Cati, né? Porque o Florencio Sánchez, o dramaturgo uruguaio, ele publica na Argentina, numa revista do José Ingenieros, que estava pensando a questão psiquiátrica e tal, uma análise do caudilismo na América do Sul. E ele usa o exemplo do João Francisco, né, como o exemplo máximo de caudilismo. Então, assim, a barbárie era o Cati, né? O Cati era a barbárie. Na visão do Florencio Sánchez, que era um uruguaio, que talvez tivesse um maior contato, né? Mas como essas coisas reverberavam em Buenos Aires, o próprio João Francisco, ele teve um perfil traçado na revista Caras e Caretas, né? Então ele esteve zelado lá e foi entrevistado, e o repórter disse: mas
quem é esse indivíduo que dizem que é um bárbaro, se ele é uma pessoa, né, afável, um gentleman, né, sim, falava francês e tinha toda uma formação que não esperavam de um caudilho, né? Mas é muito interessante essa relação e depois acaba desembocando no próprio Dionélio, né? Esse fim de mundo de onde o Dionélio saiu vai estar numa revista portenha, estar numa publicação sobre criminalidade, psiquiatria, ainda que fosse a psiquiatria da época, né? Mas até entrando nos deuses econômicos, talvez o Dionélio comunista ele transporte de uma maneira ele transporta de uma maneira diferente essa sua formação ideológica a partir desse livro, né? Eu lembro assim de umas pinceladas que é quase que uma ideia assim de teologia da libertação, né? Porque é uma proximidade entre o cristianismo e as ideias socialistas, né? Então, eu não sei se alguém já fez essa leitura, né, dessa questão da teologia da libertação, ou já alguém já pensou, você sabe alguma coisa disso? Jonas, me recorda uma coisa. Não houve algum intelectual que chamou a trilogia iniciada pelos deuses econômicos como trilogia da libertação? Sim, Eu acho que foi sim, sim. Gravunda, Não, não, foi Alfredo Bose. O Alfredo Alfredo Bose Bose. chama. Eu acho que essa é a primeira indicativa, assim, perspicaz de um autor que percebe essa semelhança. Eu acho que tem totalmente a ver, né, essa semelhança, e depois a teologia da libertação vai ser até posterior, eu acho, ou é mais ou menos no mesmo momento ali, 50, 60, né? É Então acho isso que que sim. os deuses econômicos, a escritura dele começou em 46, terminou em 56, foi publicada a primeira edição em 66. Então, ele demorou muito tempo pesquisando, ele passou 6 meses para confirmar o dado de que era possível fazer uma travessia específica a pé. Ele confirmava um realismo assim, bem interessante. Mas muito interessante, eu acho que aí mais um ponto aí de antecipação, talvez, do Dionélio, já na década de 40, pensando nessa questão humanista do cristianismo, que na época, e talvez hoje ainda, esteja sendo negligenciada, né? E pensando em forma, eu acho que a Michelle tem uma pergunta aí para pensarmos talvez na linguagem, na forma, né, do Dionélio. Não, me chama muito a atenção nos ratos, né? Acho que como vocês comentaram, é um dos livros mais estudados, mais lidos, né? Mais conhecidos do Dionélio Machado, mas me chama a atenção o modo como ele constrói essa narrativa, né? E acredito que também seja um aspecto que muitas pessoas já estudaram, que é a questão da linguagem e o modo como se dá essa elasticidade da narrativa, né? Porque toda essa angústia que é gerada na narrativa, ela é gerada justamente pelo excesso de detalhes, né? Por esse realismo, cada gesto leva às vezes um capítulo para ser definido, para ser descrito, né? E o quanto ele trabalha de forma exaustiva com essa questão da linguagem e que gera essa angústia que talvez seja um dos aspectos também que mais capturam, digamos assim, esse leitor, né? Eu não sei como é que vocês enxergam essa questão da linguagem nos ratos, principalmente, né? Você poderia falar de vários livros do Dionélio, mas especificamente dos ratos, que eu acho que é um dos livros mais conhecidos, né? Inclusive, quando a gente faz esse recorte do que trabalhar do Dionélio, aparece sempre o Louco do Cati e os Ratos, né? Como sendo esse recorte talvez mais buscado. Então, queria só que vocês comentassem rapidamente, assim, como é que vocês enxergam essa questão da linguagem dentro da narrativa dos ratos, e se quiserem acrescentar de alguma outra obra que considerem interessante também. Eu vou dizer que um dos tópicos que mais me fascina nos ratos é justamente a qualidade poética da linguagem. O Jorge Amado, em 1935, escreveu uma resenha dos ratos dizendo que o escritor não tinha estilo. Era um novo estilo, era uma nova percepção. É um estilo, por um lado, mais seco em alguns aspectos, mas rico em termos simbólicos. O Ciro Martins, no começo da década de 80, publicou um livro chamado Escritores Gaúchos, que ele salienta justamente o potencial simbólico dos mínimos detalhes dos ratos.
Então, por exemplo, o amarelo, a náusea, o sol em formato de moeda. Eu acho que é uma complexidade que não é muito explícita, mas de alguma maneira, uma vez que o leitor está ali dentro, ele entra em outras dimensões de diálogo. Por exemplo, o momento em que o Nazianzo vai pedir dinheiro para um outro sujeito. A filha do sujeito aparece junto na porta. Quando o Nazianzo diz que é amigo do fulano que disse para ir lá, a filha se sente à vontade e vai para frente do pai. Daqui a pouco o pai diz: Ah, mas essa dívida eu já paguei. A filha vai para trás do pai. Então, é uma linguagem sutil em que os detalhes vão simbolicamente dialogando com o leitor. E o que eu acho interessante é que o Dionélio tem diferentes projetos literários, sendo um os ratos, mas, por exemplo, uma coisa que chamou a atenção do Alfredo Bose, que fez uma apresentação ali do segundo volume da trilogia iniciada pelo Deuses Econômicos, que se passa na Roma Antiga, ele salienta que é um dos melhores modelos em que o tema e a linguagem, a forma e o conteúdo, se é que é possível desvincular uma coisa da outra, estão extremamente integradas. Então, quem lê Os Ratos vai para os Deuses Econômicos, ele se espanta, porque não é nada do que ele estava pensando que ia encontrar. E se nós pensarmos depois no Endiabrados, nos demais volumes, há uma transformação. Então, e toda essa transformação ela é muito cuidadosa e muito complexa e rica. Eu acho que é um ponto sensacional isso. Para mim, Os Ratos é um dos principais assim exemplos de prosa poética dentro de uma desconstrução dos clichês do que seria a poesia. Eu acho Os Ratos e o Louco do Cati, principalmente esses romances até a década de 40, assim, eles têm uma espécie de visão. O Dionelli falava de dramático no banal. Então ele consegue construir uma dramaticidade com coisas muito simples e que eu acho que dialoga muito com a questão de uma visão dos oprimidos, assim, para o mundo, porque esses dilemas do Nazi Zeno, os dilemas que depois no Desolação, o Maneco Manivela consertando o carro, ele passa 2, 3 horas trocando a balaca, comprando a vela, e tu fica 3, 4 capítulos vendo eles consertar o carro. É uma coisa que quem é pobre vive isso, entende que conseguir uma vela para o carro quando está empenhado indo para o litoral, às vezes é tudo, né? Então acho que ele tem essa capacidade de expressar essa visão dos oprimidos, assim. Claro que eu acho que depois o ciclo de romances ali romanos ali tem uma visão, uma estilística quase dialética, parece que é a dialética que está conduzindo assim os personagens. Esse ciclo de romance do Endiabrados, Proscritos e o Terceira Vigília é já um estilo realista, com palavras em francês o tempo inteiro, lembra muito essa de Queiroz ou Machado. E depois os últimos 2 romances finais eles têm um estilo bem mágico e mais fantasioso, assim, quase de uma fábula. Então realmente vai se alterando bastante o estilo do Dionélio assim ao longo dos romances. Mas eu queria só fazer trazer para talvez concluir um pouco a conversa a questão que o Thiago tinha falado do João Francisco, do coronel, que eu achei muito interessante isso que tu falou, esse dado jornalístico de como esse coronel ele é fundamental na história, assim, ele é uma parte que todo mundo que está nos livros de história argentinos e a gente não sabe quem é, né? O Cati para nós até no próprio livro, assim, uh, fica apagado o que é o Cati, eles têm que explicar dentro do livro o que é o Cati. Da mesma maneira que os ratos preserva a experiência de uma pessoa pobre indo da periferia até o centro de Porto Alegre, ter que fazer a sua vida, assim, de certa maneira, ali no centro de Porto Alegre, né, com o mercado público, todas essas ruas que circulam ali o centro. E eu acho muito interessante isso do Dionélio, que ele tem uma capacidade de preservar a memória e de registrar um certo período histórico, um certo acontecimento, frente à política de amnésia que existe na história brasileira, né? Então, acho que ele tem mais esse papel. E aí eu queria fazer uma ponte, na verdade, com a questão da casa do Dionélio, porque eu estava lembrando que a gente pode falar agora dessa campanha, mas eu estava lembrando que o início
dos deuses econômicos fala da destruição de Roma e de todas as casas destruídas por Nero, né? E aí foi muito legal que o Dionélio escreveu os deuses econômicos na casa dele ali no bairro Petrópolis, e a gente está fazendo uma campanha para salvar a casa dele, né? E aí eu tive a oportunidade de ler o Deuses Econômicos na frente da casa dele, um livro falando sobre a destruição de casas por parte do descuido do poder público de Roma, porque o Nero ele meio que deixa as casas pegar fogo, assim. Então eu acho que é legal esse uso que a gente pode ter da literatura dele para falar sobre patrimônio ou memória histórica, né? Que eu acho que é bem interessante, assim, só para dar essa deixa para a questão da casa também. Eu acho que a gente pode pegar esse gancho já, pedir que vocês falem um pouquinho mais sobre esse projeto. E uma coisa bem curiosa, uma curiosidade que eu tenho, na verdade, assim, como é que vocês chegaram a esse endereço, assim, como é que começou essa pesquisa, como é que vocês descobriram que o Dionélio morava naquela casa, naquela rua, naquele bairro? Como é que se deu essa busca, e esse encontro, e aí para vocês falarem um pouquinho desse projeto? Então, eu sempre tive uma curiosidade eu tenho curiosidade sobre tudo sobre Dionélio, assim, então eu sempre tento tapar as lacunas, né? E eu me lembro que a gente tinha um endereço no arquivo do Dionélio, que ele morava nessa rua específica ali. Mas a gente não tinha um número, né? E o meu orientador, ele mora ali no Petrópolis, eu sempre ia para o Petrópolis e ficava andando ali e tentando pensar qual casa da rua que poderia ser, né? E daí eu me inscrevi, entrei numa página do Facebook sobre o bairro Petrópolis, que é basicamente assim o tempo inteiro publicidade de comércio do bairro Petrópolis. Então, pessoas que, sei lá, vendem crochê, coisas assim, vende, sei lá, produtos usados e mercado imobiliário. Então, o tempo inteiro postagens sobre casas vendendo nessa página do Facebook. E aí tava meio tentando ver o que eu poderia fazer para descobrir essa casa, e um dia eu vi esse anúncio dessa casa no bairro Petrópolis, fiquei scrollando assim um tempão essa página do bairro Petrópolis do Facebook, e eu achei um terreno para vender na Souza Doca, e na foto de venda do terreno tá a escritura da casa do Dionélio tradicional, dos anos 40. E tá escrito assim, Casa do Dionélio Machado, casa feita para Dionélio Machado, bem grande assim em cima. E aí eu não acreditei, assim, né? Eu fiquei tipo, meu, não é possível isso, assim, não é possível. E aí eu bati os dados, analisei, vi que tinha tudo para ser ali, a própria escritura, e aí eu solicitei uma série de documentos para o arquivo municipal, para confirmar que era realmente de fato aquela casa, e aí confirmei, consegui as cópias desses documentos que estavam ali sendo expostos, só que eu vi que a casa estava sendo vendida como um terreno. Eu até vou postar no Instagram essa foto do anúncio. Eu não tenho a foto, não sei porque eu não tirei um print, porque agora saiu a foto da escritura, mas eu tenho a foto dizendo que é um terreno, vende-se um terreno, e aí tá o terreno, mas tá a casa do Dionélio em cima. E eu, nossa, não posso. E foi bem no período ali que estava acontecendo, reverberando a questão da casa do Caio Fernando Abreu. E eu pensei, bah, vamos derrubar a casa do Dionélio pra ontem, né? E aí eu criei a página, resolvi criar a página do Instagram depois que eu já tinha mais ou menos confirmado, eu já tinha os documentos e eu já tinha algum material para compartilhar, provando que aquela era a casa do Dionélio, né? E aí eu criei a página do Instagram para compartilhar esses documentos, fazer uma campanha. E aí, nesse processo eu acabei conhecendo, acabei assim, eu entrei em contato com uma das pessoas mais antigas, da família mais antiga do bairro Petrópolis, que foi amiga do neto do Dionélio. E aí ele me trouxe várias memórias da casa. Então, uma coisa que a gente não tinha registro, assim, informações que a gente não tinha registro, né, sobre esse momento da vida do Dionélio. Ahn, e conheci um pouco mais também da vida do Dionélio nessa casa, né? O que foi interessante que daí, por exemplo, uma coisa que nunca se falou de toda a minha trajetória de pesquisador de literatura rio-grandense é que o Dionélio morava a 2 quadras da casa do Érico Veríssimo, que morava a 2 quadras da casa do Ciro Martins.
Isso, eu nunca, não, nenhum livro de história do Rio Grande do Sul, de literatura do Rio Grande do Sul, fala que teve esse período dos anos 40 que eles viveram junto. Claro que eu acho que Cruzavam para ir na padaria, provavelmente. é incrível, é incrível pensar essa imagem, né? Então, teve uma série de coisas que veio dessa campanha, de informações que acabou vindo dessa campanha, porque eu acabei conhecendo muita gente do bairro, né? Que eles faziam saraus, assim, né, e serões, que eles chamavam, com música, né? Nessa casa, o neto do Dionélio compartilhou comigo um áudio do Dionélio tocando flauta transversal, tocando super bem, assim, tocando lendo uma partitura. E toda essa riqueza de imagens que veio desse momento do Dionélio vivendo nessa casa cria toda uma outra narrativa que não é a narrativa do Dionélio traumatizado e perseguido e uma figura excluída. Que querendo ou não, para bem ou para mal, na redescoberta do Dionélio nos anos 70, se bateu muito nessa tecla de que o Dionélio era perseguido, tinha sido vítima de perseguições e tal, e de maneira a valorizar a obra do Dionélio pela vida dele. Só que essa valorização da obra do Dionélio pelas perseguições causou com que a recepção do Dionélio nos anos 90, 80, 90, fosse muito marcada pela essa associação entre vida e obra. Então, toda a obra do Dionélio é falando da perseguição de uma vítima das ditaduras. Sendo que, primeiro, a gente tem todos esses ciclos de romance dos flagelantes, que são burgueses e são ricos e de direita, então todo um ciclo de romance do Dionélio é esquecido e não é analisado, e graças ao Camilo a gente está agora rediscutindo mais essa parte da obra do Dionélio, quanto essa associação entre vida e obra tira esse aspecto que eu estava falando da ironia e da ambiguidade dos romances do Dionélio, porque se é só uma perseguição política, então todas as vítimas vão ser que é de esquerda, no fundo a gente esquece que não, que os personagens do Dionélio são ambíguos, são mais ricos, né? Então eu acho que é interessante que a gente desassociar a vida e obra nos traz assim mais riqueza para a leitura da obra, né? E o Dionélio, enfim, essa casa do Dionélio foi uma experiência muito massa, assim, de estar, né? A gente conseguiu agora, finalmente, o inventariamento. A gente não tem a confirmação oficial, por isso que a gente não está ainda fazendo um anúncio totalmente aberto sobre isso, mas a gente conseguiu o inventariamento da casa e o recurso foi negado, o recurso do dono foi negado. Então, a casa, a princípio, está inventariada, o que trouxe uma felicidade muito grande assim, para a nossa luta, porque, a princípio, está preservada a casa do Dionélio. Né? Agora é uma campanha para restaurar e ver o que a gente pode fazer com aquele espaço. Eu queria acrescentar um dado, porque ao buscar informações, né, sobre o Dionélio me chamou a atenção, eu queria alguma coisa assim da crítica da época, né? Então, quando foi lançado Os Ratos, quando foi lançado O Louco do Cati, e aí eu encontrei uma breve resenha sobre O Louco do Cati, de um professor da Universidade do Kansas, é uma resenha pequenininha em inglês dessas revistas universitárias, né? E ele diz assim, é de 43, né? Então, um ano depois que saiu O Louco do Catida, ele diz assim, um crítico disse que essa novela é algo novo no Brasil. E ele diz assim, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente não tem a dimensão, né, das leituras possíveis, né? Então, era um crítico chamado Calvert Winter, da Universidade do Kansas, né? E aí, então, ele estava sendo lido e sendo lido como alguém que trazia coisas novas, né? Daí, no Louco do Cati, realmente, para esse crítico, era a questão temática, né? Essa jornada de um indivíduo aqui ele usa a palavra mal traduzindo, né, do inglês, mas assim, levemente louco, ele diz, né, então é interessante essa mirada, assim, distinta e de fora, né, pensando numa universidade americana, um crítico que está lendo literatura brasileira e falando sobre, fazendo uma recepção dessa obra, né, e do Dionélio Machado. Eu acho interessante isso, porque, se eu não me engano, em 2016 saiu uma edição dos Ratos em italiano.
Há algumas traduções circulando dos ratos no exterior. E nessa tradução, no blog da editora, eles comentam, o tradutor comenta, peraí, Guimarães Rosa falou que esse cara é um dos principais romancistas do Brasil, citou 2 romances, entre eles O Louco do Cati, dizendo que seria Nobel se escrito em língua inglesa ou francesa. E como nós não conhecemos esse cara? Não, eu me lembro que quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche na Alemanha e eu apresentei o Dionélio uma tarde lá para o grupo, nossa, o pessoal assim já falou em tradução, já ficou tipo, preciso conhecer mais, assim, ficou impressionado, assim, foi uma recepção que muitas vezes a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul. Porque daí, Dionélio, e aí o pessoal das antigas às vezes conheceu o Dionélio, teve uma vez, viu o Dionélio, falou, e daí assim, Dionélio, vi, ele era chato, daí vem com umas informação assim, específica, que é tentando se apegar àquilo que a pessoa tem ali de memória do Dionélio, né, e reduzindo, assim, a figura. Eu só acho que, o que eu acho interessante, assim, para inverter essa lógica do prêmio Nobel, é que eu acho que o Dionélio ele é um grande escritor porque ele nasceu numa fronteira latino-americana. Ele nasceu em Quaraí, que é na fronteira com o Uruguai. Então, não é porque se ele nascesse na França ele seria um grande escritor. Ele é um grande escritor porque ele nasceu na fronteira do Brasil com o Uruguai e ele teve essa experiência de fronteira, esse saber limítrofe assim de um estado-nação com o outro, que ele se tornou um grande escritor. Então, eu acho que é inverter um pouco essa lógica eurocêntrica, né? E pensar que o Dionelli ele está num entrelugar, que ele herda todo o humanismo europeu para criar um saber novo a partir da fronteira, né? Do limite quase ocidental, que é ali Quaraí com o Uruguai, né? Eu quero só destacar que certamente o Camilo e o Jonas são grandes referências, né, dentro desse assunto, e agradecê-los não só pela presença aqui, mas também por todo esse trabalho, toda essa pesquisa, toda essa dedicação, esse empenho em relação ao Dionélio, em relação à sua obra, né? E fica o convite também para que os ouvintes busquem outras obras do Dionélio Machado, né? Conheçam esse trabalho, inclusive, do Camilo e do Jonas, e ampliem os seus conhecimentos em relação a esse autor, né? Esse escritor tão importante que nós todos com certeza reconhecemos. Ele faz parte da nossa literatura brasileira, né? E então hoje nós ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Acompanhe o podcast Sopro no Twitter, Sopro Podcast, no Instagram também Sopro Podcast e no Facebook Podcast Sopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então não esqueçam de se inscrever no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Abraço e até o próximo episódio.